Bom, a gente vai dar continuidade para nossa reflexão sobre o grupo 6 ou o grupo dos aspirantes. Vamos lá, então. O que é importante para os aspirantes, né? É importante, deixa eu só arrumar aqui minha tela. Pronto. Tem uma frase aqui que diz assim: as plantas de um jardim ou mata formam um todo uno, mas elas não recebem a mesma medida de luz, ou quantidade de água, ou mesmo nutrientes. E nem todos esses nutrientes são absorvidos da mesma forma. É fácil dizer que tudo é um, que eu amo a todos. Essas são falas típicas dos aspirantes. Ou ainda, tudo o que você precisa é de amor. Os aspirantes são inclinados a se apegar a esse tipo de coisa porque faz o caminho parecer mais fácil. À medida que você avança no caminho, naturalmente você percebe que o caminho é muito mais complexo. Tinha pulado um slide. Deve haver uma descentralização do olhar e daquela tendência de relacionar os acontecimentos, fenômenos e o trabalho do grupo com ele mesmo. Isso é muito claro quando a gente entende que o aspirante é muito centrado no plexo solar. Por quê? Porque o plexo solar é o nosso chakra que faz a integração, em alguma medida, da personalidade, só que no nível de personalidade. Então, o aspirante é alguém que já tem uma medida de integração, como a gente viu. Qual que é a tendência dele? A tendência dele é achar que ele é o centro dos acontecimentos. Então, o que acontece no grupo, o que acontece em todo lugar que ele está, ele tem essa tendência, é um egocentrismo mesmo, né? E que é típico de uma vibração polarizada no chakra do plexo solar. Conforme você vai fazendo a transição do plexo para o cardíaco, você vai naturalmente reconhecendo, vai se tornando mais empático, compassivo, vai reconhecendo que os fenômenos e que a vida acontece também com você, né? Mas não só a partir de você. O que acontece com esse grupo? Ainda não existe iluminação suficiente, compreensão suficiente do caminho espiritual e de como funciona esse caminho. E o amor ainda está misturado com o desejo. Então, o aspirante, embora ele seja um grupo de pessoas que estão à frente da humanidade, porque eles já conseguiram alguma integração, do ponto de vista, e muitas vezes eles estão até se preparando para esse grande momento culminante, que é a primeira iniciação, ou muitas vezes até acabaram de passar por ela, né? Eles estão engatinhando no caminho espiritual. Se a gente entende que a vida do Cristo, por exemplo, foi uma vida que mostrou cinco iniciações, se o indivíduo está perto da primeira, ou ainda que eventualmente tenha passado pela primeira iniciação, ela representa o nascimento do Cristo. E a gente vai ter a segunda grande iniciação na vida do Cristo representada pelo batismo no Rio Jordão. Então perceba que isso aconteceu aos 30 anos da vida dele. Simbolicamente, mostra o quanto ainda existe de tempo em encarnações entre a primeira e a segunda iniciação. Então, o indivíduo que acabou, está aspirando evoluir, ou então talvez tenha acabado de fazer a primeira iniciação, ele ainda é muito novo nesse caminho espiritual. Ele tem um certo domínio no que tange a vida material, as realizações, as conquistas da personalidade, há um certo manejo e manipulação no sentido positivo da matéria, mas no caminho espiritual ele ainda é muito jovem, né? É um neófito ainda. Então ele não tem ainda compreensão suficiente do caminho, desse funcionamento. O amor está misturado com desejo. Por quê? Porque o plexo é o chakra do desejo ainda, né? Não há senso suficiente de unidade. Ele ainda se vê muito separado. Ele ainda se vê como o agente central dos acontecimentos. Isso não está longe de ter uma consciência de grupo, né? Então é natural que seja assim para o aspirante. Então vamos lá. Falava das plantas do jardim, né? Que então, o aspirante às vezes tem essa tendência de facilitar as coisas, porque ele trabalha com uma certa eficiência, então ele também quer mostrar.
para as outras pessoas o quanto ele é eficiente, o quanto ele consegue ser assertivo, né? O quanto as coisas para ele têm uma certa facilidade, porque através disso tem um certo encantamento de quem está mais limitado ao seu redor. Então também tem um pouco a ver com isso, da busca de ser uma inspiração para os outros. Como um lembrete, né? Os membros do grupo 6, os aspirantes, atingiram o ápice do que a Alice Bailey chama de o caminho da individualização. Eles tendem a glorificar e a deleitar-se com suas naturezas distintas. Por quê? Porque eles realmente se acham é, distintos dos outros. Porque foi o processo que ele foi acontecendo justamente, se a gente for pegar os próprios centros ou chakras, é o processo de subida dos chakras mais inferiores. Quem faz essa primeira síntese de integração é o plexo solar. Depois, uma segunda integração vai ser feita aqui no ágina, né? Mas num primeiro momento, a partir do ponto de vista da alma, mas não é o que acontece agora, nessa etapa do caminho. Então, eles tendem a trabalhar sozinhos ou com pequenos grupos que trabalhem do seu jeito. Um ponto de atenção para a gente, né, é não se tornar prisioneiro da liberdade. Porque, em geral, eles rejeitam as regras, exceto aquela que eles configuraram. Então, esse sistema aqui é muito rígido, isso aqui não funciona. Para mim, eu gosto de um pouquinho disso, um pouco daquilo, né? Só que esquecem, por exemplo, que os indianos antigos, eles diziam que um dos jeitos que a gente entende Deus é através das leis. Todo mundo está sujeito às leis, a evolução acontece para todo mundo, né? Um dos preceitos básicos do budismo é a impessoalidade, que é justamente a gente reconhecer que as nossas experiências elas são ricas, únicas do nosso ponto de vista, mas há sempre outros indivíduos que também passaram, estão passando ou passarão pelas experiências de forma semelhante a que nós estamos passando. E o budismo fala isso de uma forma muito inspiradora, no sentido de que a gente então deve ressignificar as nossas experiências negativas, difíceis, porque elas vão ser também uma forma de superação, de inspiração para outras pessoas que virão atrás de nós ou que estão eventualmente passando por situação semelhante à nossa. Eles esquecem que, tendo renunciado à autoridade de um ensinamento ou um professor, deve aprender a aceitar a autoridade da alma e do grupo. Então, não existe de fato uma liberdade aqui ainda, né? Algumas frases típicas que eu coloquei aqui, que costumam ser ditas por aspirantes, ou muitas vezes não são ditas porque eles não têm coragem, mas é como eles se sentem. Eu sou um com todos, então já tenho uma percepção de que existe algum tipo de unidade, mas eu sou um pouco mais especial. Eu sou um pouco mais esclarecido que o restante de vocês. Por quê? Porque os aspirantes têm dificuldade de cooperar com os outros. E, de certa forma, esse é um passo positivo. Por quê? Porque eles renunciaram à orientação de outras pessoas no caminho, pois eles reconhecem que são capazes de ficar sozinhos. Lembra que eu citava no outro vídeo, na reunião anterior, que Hércules chega num dado momento que ele já tinha lido todos os livros e que ele mata os professores. Isso é tudo simbólico, né? Mas para mostrar que é importante a gente, num dado momento, a gente precisa ser acolhido, ajudado, inspirado, mas num dado momento a gente tem que caminhar sozinho. E tendo os olhos parcialmente abertos, ou seja, né, não estão ainda totalmente abertos, o aspirante procura trilhar esse caminho, esquecendo, porém, que ele trilha o caminho com os outros e que existem certas regras do caminho que ele deve dominar e que ele deve dominar em unidade ou em grupo com outras pessoas. Então, tem coisas que vão valer para o indivíduo, mas tem coisas que só são experimentadas e validadas como grupo. Então, isso o aspirante ainda precisa aprender. Ele deve lembrar que existem outros grupos espirituais, pessoas espirituais, que podem ser muito mais evoluídas do que eles e aqueles que estão ao seu redor. Não há muitas pessoas no planeta que estejam no grupo 6 e mais além, né? A maioria da humanidade está até o grupo 6. Hoje em dia tem muito mais, né? Do que quando, por exemplo, o tibetano escreveu esse livro. Hoje a gente vê pela nossa própria sociedade, pelo nosso modelo de sociedade, que os indivíduos estão realmente, tem muito mais indivíduos com essas características de aspirantes, desenvolvendo autonomia,
né, extremamente egocêntricos, mas que é parte desse processo evolutivo da humanidade. Então, o que que acontece? Se ele não enxerga tantas pessoas com os talentos que ele tem, é uma armadilha que ele se sinta de fato especial, né? É uma ilusão que é fácil de cair. É preciso abrir os olhos e perceber que pode e que há outras pessoas iguais a mim e além de mim no desenvolvimento espiritual. Portanto, no grupo dos aspirantes, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer antes que essa cooperação realmente se torne mais sólida. Porque ele tem um discurso em geral de unidade, eu sou um com todos, é, o- tudo que a gente precisa é de amor, mas de forma prática isso não se expressa através da vida dele, porque ele é bem rígido e no sentido das suas próprias leis e regras e do quanto ele se vê à parte ou acima, né? Então, é um discurso que não tem coerência ainda. Em outras palavras, os aspirantes são muito inclinados a se verem muito mais avançados no caminho do que de fato eles estão. Então, eles acham que eles estão mais avançados no caminho, só que do ponto de vista do desenvolvimento de fato iniciático espiritual, eles estão ainda muito rudimentares. Para ajudá-los a realizar seus desejos, eles se inflam e se colocam em posições de liderança espiritual, quando na verdade nem sequer provaram que podem dominar as regras básicas dessa estrada. E isso fica muito evidente porque qual que é o próximo grupo? É o grupo do discípulo probacionário. Ou seja, o discípulo probacionário é um aspirante que já está um ponto mais avançado e agora ele tem que provar que de fato ele está no caminho espiritual, ou seja, o aspirante nem está ali tateando esse caminho, né? E ele acha que ele tem uma espiritualidade muito avançada. Mas tudo bem também, né? É o processo de desenvolvimento e a gente, em alguma medida, precisa se observar se a gente não está fazendo isso e em que medida a gente está, se estivermos. Existem regras e outras tradições espirituais que também devemos seguir. O aspirante basicamente as ignora e muitas vezes as distorce e deixa de cooperar com outros que poderiam ajudá-lo em sua vida e missão espiritual. Então, ao configurar o seu próprio sistema de regras, a sua própria maneira de servir, ele exclui outros indivíduos com potencial incrível e grupos para ajudá-lo a de fato evoluir espiritualmente. Então, isso é uma armadilha que, infelizmente, a gente vê muito em grupos espiritualistas em geral, indivíduos e grupos espiritualistas em geral, mesmo aqueles que têm algum tipo de liderança ainda. Eles se tornam obscurecidos pela neblina e pelo glamour, prisioneiros da névoa da liberdade e se deleitam com a sua pseudo-independência. É preciso desenvolver a mente, ampliar a visão para a correta proporção das coisas. A mente do aspirante ainda é muito colorida pelos desejos e emoções. A lei do empenho grupal, que é uma das leis, por exemplo, que a gente estuda no caderno de meditação criativa, né, é uma das leis que o tibetano diz para o seu grupo de discípulos que ela deve estar vigorando em alguma medida, em uma boa medida, antes que de fato a gente possa entrar numa era de aquário. Por isso que é sempre uma cilada a gente pensar que em tal ano vai iniciar a era de Aquário. Ou, né, claro que existem conjunções e posicionamentos astrológicos e astronômicos que podem ajudar e inspirar isso. Mas, de fato, a era de Aquário só vai acontecer quando a humanidade estiver respondendo a certas ideias aquarianas. Uma das principais é a lei do empenho grupal. E aí, então, o governo da natureza inferior, seu olhar de personalidade, vai sendo substituído pelo governo da alma. E isso começa com mais potência no próximo grupo, grupo 7. Ele lutou para sair da massa dos buscadores e chegar a trilhar a sua própria estrada. Ele está, portanto, em alguma medida à frente, né? Então não é que é mentira isso. O problema é ele achar que só ele está, né? Ele não está sozinho. Se ele tiver os seus olhos abertos, descobrirá que muitos outros que estão viajando no mesmo caminho e muitos estão, inclusive, mais adiante dele nesse caminho espiritual. A interdependência é o que caracteriza a consciência grupal. Então, não adianta o indivíduo achar que ele é independente. Não, a gente é interdependente. A gente tem a nossa independência, sim. Isso é conquistado em Leão, basicamente na etapa do aspirante,
Mas aí isso é uma parte do caminho, né? A outra parte é a gente entender que existe uma independência, mas existe uma interdependência entre todos os seres, porque estamos todos em posição de igualdade, não ninguém superior ao outro. É uma questão ainda, né? é, muito na uniformidade. O que a gente precisa no desenvolvimento da consciência grupal é unanimidade. Em geral, o aspirante, o que que ele vai fazer? Ele vai reconhecer que ele tem um certo padrão dominante, e aí ele vai começar a exigir que aqueles que estão com ele sigam esse padrão, ou seja, eles sigam a mesma forma. Isso é uniformidade. Quando que na consciência de grupo não existe uniformidade. A forma é, por si só, diversa. Então, o que existe é diversidade, mas o que existe é unanimidade, ou seja, unidade de alma, unidade de propósito. Para ter unidade de propósito, o propósito tem que estar claro para todos os indivíduos do grupo. E aí, então, cada indivíduo do grupo, a sua maneira diversa, vai trabalhar para esse propósito. Então, isso é uma grande diferença e que a gente precisa sempre relembrar, porque a gente às vezes também fala sobre isso com clareza, mas isso não significa que essa ideia esteja introjetada em nós mesmos. Estamos juntos e ainda assim somos diferentes, mas respeitamos e principalmente admiramos a nossa união e as nossas diferenças. Devemos buscar profundidade e elevação, além da amplitude. O aspirante, em geral, ele busca uma amplitude de coisas, mas muitas vezes elas não são profundas e nem elevadas. São amplas, então ele consegue mostrar um panorama amplo. Mas a hora que você vai buscar profundidade em cada uma dessas pequenas verdades que ele entende, não tem, né? Ou muitas vezes fica repetindo frases, mas não tem um poder de síntese, que é justamente essa capacidade de elevar-se. É importante para o aspirante mais percorrer o caminho do que falar sobre ele. O aspirante gosta de versar, de dizer o quanto ele entende daquilo, do quanto ele sabe, mas o que a gente precisa é mais trilhar o caminho de fato. Como é que a gente trilha o caminho? Através do serviço. E como é que a gente serve? Através do autoesquecimento. Como é que a gente serve de forma aquariana? Através do grupo. Então não adianta o indivíduo falar sobre era de aquário se ele não está trabalhando aquarianamente. Então a gente é pior ainda, porque a gente corre o risco de achar que a gente está fazendo uma coisa, mas na verdade a gente está fazendo a mesma coisa que todo mundo fazia antes da gente. Então, é importante sempre observar, né? Aquário tem a ver com o grupo, aquário caracteriza serviço grupal, aquário é caracterizado por unanimidade, não uniformidade. Isso é importante lembrar uma síntese das dificuldades principais do aspirante. Então, e aqui é um ponto muito importante para a gente, porque, de novo, né, o objetivo não é a gente saber se a gente é aspirante, discípulo probacionário, aceito, consagrado, iniciado, não. É a gente perceber o que disso ainda ressoa em mim. E como é que eu posso, então, a partir desse conhecimento, me auto-observar, me autoconscientizar para transcender essas limitações. Então, o que que é? Né, algumas dificuldades principais. O aspirante pode, em geral, ele vai se tornar rígido e fixo no seu modelo, então ele acha, ele conta para os outros como se ele fosse muito flexível, porque eu entendo um pouco de cada coisa, isso aqui eu peguei do Espiritismo, aqui eu li da Blavatsky, aqui foi na Umbanda, né? Então parece que ele permeia todos esses universos, mas não, ele vai configurando aquilo que lhe parece coerente. Mas se você sair um pouco disso, ah, não, não é assim, né? Então, quando começa a aprofundar, ele fecha. E aí ele fica naquilo que ele domina. É importante, em que medida a gente está fazendo isso? Né? Em que medida que a gente também não está fixo? Em que medida que a gente não está rígido? O esgotamento. Por quê? Porque é a pressa de fazer as coisas, é a pressa de se iluminar, é a pressa de iluminar o mundo, né? É aquela visão do velocista e do maratonista carecem de discriminação e discernimento, ou seja, de uma visão de corretas proporções. Não uma visão ampla apenas, mas uma visão ampla, profunda e elevada. Isso é correta proporção. A gente estudou até sobre isso nas técnicas da psicossíntese, no nosso caderno de meditação criativa do terceiro ano. Pressa e ansiedade, eles tendem a se estabelecer rapidamente como líderes espirituais
ou com algum tipo de autoridade sobre os outros. Então, eles querem, eles têm um certo magnetismo, como a gente falou na outra reunião, então é natural que eles se coloquem nesse lugar, mas sem terem ainda uma verdadeira compreensão do caminho espiritual. Por quê? Porque eles ainda não percorreram o caminho espiritual de forma suficiente. Eles percorreram o caminho da personalidade, em uma medida boa, tanto é que eles têm esse magnetismo, mas ainda não o caminho espiritual. Prestar atenção na falta de cooperação com aquilo que é diferente dele, reconhecer que cada coisa tem de fato o seu propósito, o seu valor, que tem pessoas que estão talvez no mesmo patamar que o meu, embora sirvam de forma diferente, e a importância de cada serviço no plano, aqueles que estão além de mim, aqueles que estão aquém de mim. E uma coisa importante é não ignorar regras e leis. De novo, né? A divindade se expressa através de leis. E existem regras que devem ser cumpridas por todos. O aspirante tem muita dificuldade com isso. Lembra que eu falei também que discípulo tem a ver com disciplina? O aspirante não tem disciplina ainda. Ele quer fazer as coisas da sua maneira. Deixa eu ver onde que a gente está aqui. Vamos lá. Outro ponto de observação, desejam colocar-se no centro das atenções e falar em nome de um determinado professor ou caminho. Então, às vezes, eles escolhem uma determinada doutrina, talvez um pensamento menor, menos conhecido, porque aí não há tanta possibilidade de questionamento, né? Ele vai poder falar com mais liberdade sobre isso. Eles estão, de fato, se desenvolvendo genuinamente, espiritualmente e querem que aqueles ao seu redor se iluminem. Então, isso também é verdadeiro. Então, é importante a gente também reconhecer, porque isso também está na gente. A gente está se desenvolvendo. A gente quer que quem está ao nosso redor é, se ilumine. Então, aqui, o que, que acontece? Eles tendem a fazer afirmações prematuras a respeito do seu grau de desenvolvimento e daqueles ao seu lado. Ah, então fulano é iluminado. Nossa, olha como você é desenvolvido espiritualmente. E às vezes é até uma forma de sedução a partir da vaidade. Muitas vezes é um movimento inconsciente, mas acontece e a gente precisa ficar atento para não fazer isso e para não cair quando alguém fizer isso com a gente, né? Porque também é fácil da gente se envaidecer. Então precisamos ficar atento aqui nesses tropeços típicos dos nossos queridos aspirantes. E é isso. Essa apresentação foi criada por mim, baseada nos textos do livro Discipulado da Nova Era, volume 1 e 2, da Alice Bailey, a partir da inspiração do mestre tibetano, de Joao Kuhl, e também no vídeo Group 6, Aspirantes, da doutora Lisa Love. E esse foi uma apresentação feita na Casinha, nossa Casa de Caridade e Cultura, João 23. Se você quiser, coloque suas dúvidas nos comentários desse vídeo. Se puder, por favor, curtir o nosso canal e se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento que é tão rico. Um grande abraço e obrigado.